Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Se até há poucos dias atrás desfrutamos de um tempo que quase parecia de verão, agora, antes de sair à rua, já é preciso olhar para o céu, ver se há nuvens ou não, talvez consultar o Google e verificar se é preciso levar o guarda-chuva. Infelizmente, a resposta nestes próximos dias parece que sim, será sempre preciso levar o guarda-chuva. Há pessoas que realmente são exímias em distinguir os sinais do bom tempo ou do mau tempo. E já era assim no tempo de Jesus. De facto, no Evangelho que se lê na missa de hoje, ouvíamos como Jesus diz à multidão: quando vedes levantar-se uma nuvem no poente, logo dizeis, vem chuva, e assim acontece. E quando sopra o vento sul, dizeis, vai fazer muito calor, e assim sucede. Hipócritas, se sabeis discernir o aspecto da terra e do céu, por que não sabeis discernir o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Jesus está aqui a utilizar dois significados da palavra tempo. O tempo como clima, e aí de facto aquelas pessoas tinham jeito e sabiam distinguir o clima, o tempo que vai fazer, mas o mesmo já não acontecia com este significado ao qual o Senhor se refere, o segundo significado. O tempo da história daquele povo, o tempo da sua relação com Deus, no fundo, a história da salvação. Jesus queixa-se que aquelas pessoas que têm tanto jeito para entender o primeiro significado não se dão conta que ali está a acontecer a plenitude dos tempos, que estão diante dele, que é o Messias enviado por Deus, que é o Filho de Deus, o Verbo encarnado. O Senhor já lhes tinha dado sinais mais do que suficientes para que eles pudessem acreditar nele. O exemplo da sua vida, da sua conduta, a sua doutrina, as suas palavras, os seus milagres realizados diante de multidões. E, no entanto, aquelas pessoas não reconheciam que o reino de Deus já estava entre elas. Também a nós nos custa, Senhor, reconhecer às vezes essa tua presença, mesmo quando às vezes o dizemos explicitamente, por exemplo, em momentos tão elevados como na própria Eucaristia. O Senhor esteja convosco. Responde o povo, Ele está no meio de nós. Às vezes dizemos isto sem nos darmos conta do que realmente estamos a dizer. Mas é verdade, Ele está no meio de nós, já, agora. Que diferente seria o nosso dia se sempre nos conseguíssemos dar conta disto, de que Ele está mesmo no meio de nós, entre nós, de que as sementes do reino de Deus já foram lançadas nesta terra e já deram e continuam a dar e darão fruto abundante, frutos de salvação. Senhor Jesus, ajuda-nos a crescer em confiança, a crescer em otimismo, precisamente por sabermos que Tu estás conosco. Às vezes temos mais facilidade, mais tendência para olhar para outro tipo de sinais, para os sinais da catástrofe, para os sinais daquilo que corre mal. Temos sempre uma certa tendência para exagerar, talvez. Desanimamo-nos muito facilmente com aquilo que corre mal e até pelas previsões de alguns o fim do mundo já teria acontecido muitas vezes. Mas na realidade, como diz a Escritura, nada há de novo debaixo do sol. O que fariam os apóstolos, o que fariam aqueles primeiros cristãos se não fossem capazes de distinguir esses sinais positivos da presença do reino de Deus, da presença do Senhor no meio deles? O que fariam diante de uma sociedade que era terrível, com os costumes morais péssimos, com guerras por todo lado, só com motivos para desanimar do ponto de vista humano? Mas eles não desanimaram. O que é que lhes dava força? Como era possível permanecer alegres e otimistas? Nós precisamos mesmo de saber a resposta a esta pergunta. É importante darmos-nos conta que aqueles primeiros cristãos não viviam num mundo cor-de-rosa, num mundo onde tudo era fácil e bonito. Eram contrariados, perseguidos, martirizados
O que é que os levava para a frente? Porque estavam sempre contentes, porque tinham esperança, porque acreditavam na força da ressurreição. O Papa Francisco, na primeira exortação apostólica que nos escreveu, referiu-se a essa força, uma força que percorre a história, uma força que dá vida, usando até aquele exemplo dos terrenos queimados, quando ressurge a vida depois de um incêndio. Pois essa é a força da ressurreição. Precisamos de saber que o Senhor está no meio de nós, vivo, ressuscitado, que a vida venceu a morte. E esta é uma certeza absolutamente fundamental da nossa fé. E é uma certeza que nos leva a viver de um modo diferente. Durante o nosso dia, em todas as nossas decisões, deveríamos refletir esta certeza que nós temos. O Senhor está comigo, o Senhor está ao meu lado, Ele está no meio de nós. Pode parecer que há grandes catástrofes, guerras, e há, mas o Senhor pode mais. O Papa Francisco, como saberás às tantas, nas últimas semanas tem feito umas catequeses às quartas-feiras em Roma sobre o discernimento. Como devemos tomar as nossas decisões, como saber aquilo que Deus nos pede, o que temos que fazer. Numa dessas catequeses, o Papa referia-se a um dos elementos do discernimento, que é precisamente a familiaridade com o Senhor, contigo, Jesus. O estar habitualmente num clima de oração. Dizia o Papa que esta familiaridade com o Senhor é aquilo que nos permite separar o medo ou a dúvida de que a vontade do Senhor não é para o nosso bem. É aquilo que nos permite superar a falta de confiança em Deus. Uma falta de confiança que é uma tentação que leva o nosso coração a ficar triste, inquieto. Lá está, a olhar para os sinais dos tempos com uma visão pessimista, derrotista. Também em relação ao nosso interior, diz assim o Santo Padre, às vezes surgem dentro de nós estes pensamentos, que Deus nos pede demasiado. Temos medo de que Deus nos peça demasiado, que não nos ame verdadeiramente. Pois, Senhor, se pensa isto, perdão, porque não é verdade, porque sei que isso não é assim. E como é que eu sei? Como é que vamos sabendo que o Senhor realmente nos ama e que podemos confiar nele? À medida que nos formos tornando cada vez mais seus amigos, que tenhamos uma maior familiaridade com o Senhor. O Papa até cita um exemplo dessa familiaridade, falando de um porteiro de um colégio que conhecia, que sempre que entrava na capela e olhava para o altar, dizia simplesmente ao Senhor, Olá. Diz o Papa que não se punha com grandes discursos, blá, 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 mas dizia simplesmente Olá. Como quem sabe a quem é que se está a dirigir, é uma pessoa que conhece muito bem. São José Maria contava um exemplo semelhante que tinha acontecido com ele mesmo, quando, ainda jovem sacerdote, estava a confessar cedinho numa igreja dentro do confessionário e ouvia todos os dias um ruído à mesma hora na entrada da igreja, um ruído metálico. E uma manhã decidiu investigar que ruído seria aquele, saiu do confessionário, esteve à espera que chegasse aquela hora e viu entrar um homem, um leiteiro, que levava as suas bilhas de leite, as bilhas de há uns anos atrás, que faziam ruído chocalhando umas com as outras. E perguntou-lhe o que é que estava ali a fazer. E este homem respondeu, olha, padre, eu venho aqui todos os dias falar com Jesus e digo-lhe simplesmente, Jesus, aqui está João, o leiteiro. A familiaridade deste homem com o Senhor é verdadeiramente invejável. E assim o entendeu São José Maria, que passou o dia todo a repetir, a dizer isto a Jesus. Jesus, está aqui um pobre desgraçado que não te sabe amar, como João, o leiteiro. Peçamos a Nossa Senhora que nos dê esta familiaridade com o seu Filho, que nos ajude a reconhecer sempre a sua presença ao nosso lado, que não olhemos para os sinais dos tempos com um olhar sem fé, meramente humano, mas que saibamos ver tudo aquilo que nos rodeia através dos olhos de Jesus ressuscitado. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor,
anjo da minha guarda, intercedei por mim.